Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta com mais um vídeo do canal para trazer uma reflexão da palavra do Senhor para as nossas vidas. E hoje nós vamos ler o profeta Isaías, o profeta messiânico, no seu capítulo 61, que diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Palavra esta maravilhosa. Esta mensagem, quem está aqui deixando esta profecia é o profeta Isaías. E ele já é o profeta messiânico porque ele fala muito do nosso Salvador. Mas nós vamos falar um pouco a respeito de Cristo. Para que nós possamos iniciar o nosso assunto a respeito do crescimento da igreja, nós sabemos que os cristãos ele vai iniciar realmente em Cristo. Quando Cristo ele reúne 12 homens para iniciar o seu ministério. Sabemos que por um período mais tarde, Judas Iscariotes ele trai o Senhor Jesus, mas é colocado outro apóstolo no seu lugar. Um homem que já havia acompanhado o ministério de Cristo e levava uma vida íntegra diante de Deus. Então, esses 12 apóstolos, jamais poderíamos imaginar que eles ficassem apenas em Jerusalém para pregar o evangelho de Cristo. Mas entendemos que eles vão se espalhar pelo mundo com um período mais adiante e o evangelho de Cristo ele vai ser ministrado em pouco tempo por muitos lugares. Depois desses 12 homens, sabemos que 70 homens vão se render aos pés do Senhor. E você sabia que não é somente esses 12 homens conhecidos que vão levar o evangelho de Cristo, mas veremos que o cristianismo vai crescer através dos cristãos comuns. Sim, isso é muito interessante. Diz a história que um homem chamado Paulo, na verdade anteriormente era Saulo, ele foi escolhido pelo Senhor Jesus para proclamar o evangelho de Cristo em todos os lugares. Ele vai para a Mesopotâmia, vai para a Grécia e outros lugares ele vai fundar muitas igrejas que não seja somente dentro de Jerusalém. Então é uma das formas em que o evangelho realmente vai se expandir através do ministério do apóstolo Paulo. Saiba que ele tem um companheiro também chamado Barnabé, que vai fazer parte de uma função muito importante. A Igreja de Cristo vai começar a levar esse evangelho por muitos lugares. Mas de que forma? Como isso pode acontecer? Porque depois de 70 homens, serão 120. Depois de 120, 500 homens. Mas a igreja vai se expandir. Veja que o apóstolo Pedro, ele vai ganhar 3.000 almas, 5.000 almas. As almas, elas vão começar a se render aos pés do Senhor. Mas esse crescimento também é importante na vida dos cristãos comuns. Os cristãos comuns tinham suas casas, suas terras, suas plantações, seus negócios, mas eles se tornaram pessoas carismáticas, porque havia neles a alegria do Espírito, algo tão importante para esse momento do crescimento do cristianismo. E o que nós vamos entender nessa história é que além deles serem carismáticos, eles também eram muito doadores. Eles gostavam de repartir tudo que eles tinham. E veja, não é porque eles eram pobres ou porque eles eram ricos, mas tudo que eles tinham eles gostavam de compartilhar. Veja que havia muitas festas na cidade. E todas as vezes que vinham pessoas para Israel, para ali adorar ao Senhor nas suas festas, eles encontravam com os cristãos. E através dessa forma carismática dos cristãos e doadora dos cristãos, porque existiam pessoas que viajavam mais de 2 meses e muitas vezes eles não tinham mais o que comer quando chegavam ali, mas eles encontravam nos cristãos essa forma de se alimentar e de se juntar a eles. Só que, na verdade, eles pregavam o evangelho e o evangelho de Cristo foi crescendo. Eles foram conquistando essas pessoas. Eles se tornaram tão carismáticos, especiais para esses números de pessoas que entravam na cidade. Mas essa não era a única forma. Nós vamos ouvir também falar que as sinagogas era muito usada para se pregar a mensagem de Cristo. Por isso nós lemos aqui o profeta Isaías. Sabe por quê? As sinagogas,
tinha um momento como se fosse o culto de igreja de hoje. Muitas pessoas eram escolhidas para ler uma palavra e para ministrar a palavra de Deus naquele lugar. Jesus Cristo, ele foi ali em Nazaré. Quando ele chegou em Nazaré, num dia de sábado, ele falou: eu vou para a sinagoga. Quando ele chegou ali, ele foi convidado para ministrar a palavra. Então entregaram o pergaminho com o livro de Isaías em sua mão, e quando ele abre, ele acha esta passagem que nós lemos agora no início. Então ele vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. E ele começa então a falar ali e pregar as boas novas. Então veja que o cristão aprendeu isso com Jesus. Então muitos deles enchiam as sinagogas e eles levavam o evangelho de Cristo. Todos eles abriam o pergaminho e ali o Espírito Santo de Deus os usava, e a palavra de Deus, ela se propagava por todos esses lugares. E isso é muito interessante. O crescimento da igreja, ele dá no auge, em tão pouco tempo, praticamente 30 anos. De 6 milhões de pessoas no meio da população, 10% eram os cristãos. E eles começaram a ser simpáticos, as pessoas gostavam da sua simpatia. Veja você que os apóstolos também ministravam a palavra de Deus. Era algo tão gostoso, a época da igreja primitiva, onde o nome do Senhor era proclamado por todas as regiões e por todos os lugares. Sabe uma coisa que também tornou isso possível para que a palavra de Deus ela fosse tão rápido para todos os lugares? Veja que Roma, em sua época, está dominando tudo. E então, nós entendemos que as estradas de Roma era tudo pavimentada. Eram 80 mil quilômetros pavimentados. E naquela época não existia parte geográfica ou política, homens que detessem as pessoas para entrar ou acessar outras cidades. Não tinha isso. Então eles eram livres para estar em todos os lugares. Gente, eles levaram o avivamento da igreja por toda Roma. Aonde estava o Império Romano, estava um cristão. Eles se espalharam e assim cresceu a Igreja de Cristo. E hoje eu pergunto para você: você já teve acesso às boas novas de Cristo? Alguém já pregou para você as boas novas de Cristo? Porque o Senhor Jesus, ele está te chamando. O Senhor Jesus, ele escolheu a sua igreja e ele também escolhe você para se juntar e para pregar o Evangelho de Cristo. Eu espero que você faça parte deste povo e você, de onde está, pode aceitar o Senhor Jesus e também participar do seu reino e de tudo aquilo que ele tem proporcionado, não só para você, mas para a sua família. E agora eu quero fazer uma oração com você. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu apresento esta pessoa que me ouve. Peço ao Senhor que o Senhor o salve, que o Senhor leve salvação sobre a sua família, sobre a sua casa, bem como, Senhor, entregue nas mãos desta pessoa aquilo que ela precisa para que seja suprida as suas necessidades. Que o Senhor leve cura, libertação, portas abertas e transforme a vida dela, para que ela possa também ser um proclamador da tua palavra. E que o teu evangelho cresça e se propague por todos os lugares. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Bom, pessoal, e eu espero você num próximo vídeo. Bye, bye!